Oi, oi, novamente, muito prazer estar conversando com vocês e tentando passar um pouquinho mais do conteúdo, tá? E hoje eu venho trazer, digamos que um resumo aí da agricultura, tá? A gente fazer um simulado e com isso a gente retomar alguns conceitos aí que são principais e que são primordiais no entendimento desse conteúdo. Então aqui no centro nós temos a agricultura. Primeiro, o que é agricultura? Né? Quando a gente pensa e quando a gente discute esse tema, o que ele quer dizer? Então, a agricultura, pessoal, é a arte de cultivar a terra. Então, você tem algumas técnicas de cultivo que você pode aplicar sobre o solo para que você consiga algum produto. Então, essa é a chamada agricultura. Então, são vários conjuntos, né? Não existe só uma forma de se cultivar. Existem várias formas de obter o seu consumo, a sua produção, tá? Então, surge há mais de 10 mil anos. Então, é muito tempo e surge aí na Ásia, tá? Então, vai surgir com alguns indígenas também, né? Alguns grupos nativos, eles já tinham essa prática de cultivo e de se produzir no seu espaço. E com isso, no passar dos anos, foi se aprimorando as técnicas. Ou seja, as técnicas de cultivo, ela foi passando por alguns processos de transformação e esses processos, eles aumentam a produtividade a cada ano. Então, com o uso hoje da tecnologia, a gente tem uma produção muito maior do que antes, tá? Então, marcou o início do sedentarismo, tá? Então, as pessoas ficou um pouco mais em casa, né? Ficou um pouco mais fixa nos seus terrenos, nas suas propriedades, porque antes as pessoas eram nômades, tá? Então, nômades é uma pessoa que vive num terreno, depois vive em outro, não. Então, a partir do cultivo e das práticas, né, da agricultura, surge então o sedentarismo, ou seja, a pessoa vai ficar pré-fixada numa casa, numa propriedade, tá? Então, começam a surgir também as grandes cidades. Por quê? Algumas pessoas começam a produzir muito e essa produção é maior do que o próprio consumo. Então, essas pessoas começam a buscar trocas. Então, busca trocar um produto com outro produto de uma outra pessoa. Então, consequentemente, isso faz com que nós tenhamos aí um comércio. Então, surgem então as pequenas cidades, que são cidades comerciais, é onde surge o comércio, tá? Então, permitiu a produção excedente de alimentos, ou seja, a produção maior do que o consumo. Então, a modernização surge aí nos últimos anos, tá? Com o surgimento de novas máquinas e novas técnicas, e também com alguns insumos. Então, hoje nós temos aí novas práticas de cultivo, mas também nós temos tecnologia para entender o que o solo precisa. E também nós temos esses insumos, que é basicamente você ajudar o desenvolvimento da sua plantação. Então o seu cultivo ele vai ser um cultivo maior exatamente por isso, porque ele vai ter toda uma demanda por trás. Tá? Então a irrigação também ficou mais fácil. Tá? Então hoje é mais fácil, você não depende exclusivamente da chuva. Tá? Então antes algumas produções necessitavam apenas da chuva, então isso prejudicava muito, porque tinha épocas aí de seca que acabava se perdendo uma produção muito grande. Tá? Agricultura intensiva. Então hoje nós conseguimos aí ter uma alta produtividade, ou seja, a gente consegue produzir mais. Basicamente realizada em latifúndio, que é uma grande propriedade. Tá? Então, a rotação de cultura, ou seja, você produz soja, mas daqui a um mês você produz outra coisa. Então, é uma rotação de cultura. Cultura é um tipo de produto, tá? Então, é o arroz, feijão, sabe? É o que você está produzindo na sua terra.
a mão de obra começou a ficar um pouco mais qualificada, ou seja, as pessoas começaram a se qualificar para conseguir entender como que é a produção agrícola. Então isso facilitou também a demanda e conseguiu alavancar a produção mundial, tá? E hoje a agricultura intensiva é um dos nossos principais produtos de exportação. Então a gente exporta muito produto que vem derivado aí da agricultura, tá? Por outro lado, nós temos aí a agricultura extensiva, que é uma agricultura que tem uma menor produtividade. É realizada em minifúndio. Minifúndio é uma propriedade menor. Tá? O solo, ele infelizmente não tem descanso. Por quê? Porque a pessoa não tem muitos recursos, então ela acaba tendo que produzir no mesmo solo. Então esse solo acaba ficando muito exposto e acaba sendo produzido com muita intensidade e acaba tendo aí algumas dificuldades em 5, 6 anos, sabe? Então a longo prazo isso é negativo. E a produção geralmente é para subsistência. Então a pessoa cultiva, produz para o próprio consumo, tá? Hoje, pessoal, o nosso país, por ser um país grande, extensivamente, nós temos uma propriedade, um terreno muito grande, e isso facilita com que nós tenhamos aí alguns tipos de agricultura, como na imagem, Na imagem a gente tem aí o café, nós temos a cana-de-açúcar, tá? O guaraná, sabe? E isso, o trigo. Isso mostra que nós somos um país aí que tem uma diversidade muito grande, exatamente porque nós temos terreno para isso. E em grande parte do país, o nosso terreno é produtivo, ou seja, o nosso solo ele é um solo bom para o cultivo, então isso aumenta aí a nossa produção, tá bom? Então, agricultura, e esse é o resumo semanal. Muito obrigado por você ter acompanhado e até a próxima. Um forte abraço, se cuide e até breve.